Mais uma vez, boa tarde, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, a gente abre essa edição falando sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso porque o Supremo Tribunal Federal acaba de declarar que o processo sobre o golpe de Estado está concluído. E com isso, Bolsonaro já pode cumprir as penas impostas. A qualquer momento, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, deve decretar o início da pena de 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. E o local onde Bolsonaro e os outros condenados devem cumprir a pena. Moraes entendeu que não cabem mais recursos e, por isso, concluiu o caso. A cobertura completa você acompanha ao longo da nossa programação. E vamos mudar de assunto agora. Olha só, um homem ficou gravemente ferido após uma explosão na esplanada dos ministérios em Brasília. O incidente aconteceu em uma subestação de energia no Ministério da Igualdade Racial após um curto-circuito elétrico. E ao todo, 30 pessoas tiveram que ser socorridas. O prédio no Bloco C da Esplanada dos Ministérios, onde funciona o Ministério da Igualdade Racial, foi evacuado por volta das 10 da manhã desta terça-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, houve uma explosão em uma subestação de energia perto do Ministério. Os servidores deixaram o local, com auxílio das equipes dos bombeiros. Um trabalhador teve 60% do corpo queimado e uma outra vítima estava no local e também ficou ferida, mas sem queimaduras. Já uma terceira vítima, também funcionário da empresa, estava fora da subestação e buscou resgatar as outras 2 vítimas e também teve intoxicação pela fumaça. Além dessas 3 pessoas levadas ao hospital, os bombeiros disseram que outras 27 estão sendo atendidas por terem inalado fumaça. Segundo os servidores, algumas pessoas também ficaram presas no elevador após o começo do incêndio. A subestação onde fica o gerador do Ministério fica na parte externa do bloco. A explosão aconteceu durante um serviço de manutenção de funcionários terceirizados. A vítima mais grave seria o funcionário que mexia diretamente no gerador, quando houve a explosão. Em nota, a CEB-IPs informou a subestação que explodiu. É de uso compartilhado com a distribuidora de energia, Neoenergia, e que os trabalhadores feridos utilizavam todos os equipamentos de segurança. A empresa também disse que acompanha de perto a situação do prestador de serviço e ressaltou que já estava totalmente controlada. As causas do acidente vão ser investigadas. Olha, a polícia descartou a suspeita de uma bomba em frente ao Ministério da Ciência e Tecnologia, também em Brasília. Agentes foram acionados após uma mala ser deixada na portaria do prédio, que está localizado na Asa Norte. Mas a mala estava vazia e a área foi liberada após 3 horas de observação. Bom, vamos mudar de assunto para lembrar que começou hoje o feirão Limpa Nome do Serasa. E para pagamento, de dívidas, os descontos, olha só a dica, podem chegar até 99%. A Bárbara Benício está lá no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, e vai trazer mais informações para a gente ao vivo. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos que nos assistem. Eu estou aqui no Feirão Limpa Nome da Serasa e ele ocorre aqui no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, e que é a oportunidade perfeita para quem quer organizar a vida financeira em 2025, viu? Só para vocês terem noção, só em São Paulo são 5 milhões de pessoas negativadas, que totalizam uma dívida de 39 bilhões de reais. E se você é uma dessas pessoas, vem aqui no Vale do Anhangabaú, no Feirão da Serasa, que eles estão
negociando desconto de até 99%, em alguns casos, lógico, e tem 1.600 empresas aqui, viu? E eu estou com a Aline Vieira, especialista em educação financeira, e ela vai responder algumas das nossas dúvidas aqui. Boa tarde, Aline. Quais são os procedimentos quando as pessoas chegam aqui no feirão? Boa tarde. Chegando aqui no feirão no Vale do Anhangabaú, a pessoa precisa trazer um documento dela com CPF e foto, uma identificação para que ela possa fazer a consulta aqui nos nossos guichês. Então é bem simples, precisa guardar uma fila, né? Alguns momentos está um pouco mais tranquilo, mas basta trazer o documento com foto da pessoa e ela já consegue verificar. E quais são as vantagens para quem vier aqui no feirão? Primeiro, a gente tem aí até 99% de desconto em algumas dívidas, né? Então são muitas ofertas. No estado e no Brasil todo são mais de 600 milhões de ofertas. Esses são alguns dos benefícios, mas também tem a oportunidade de juntar as dívidas no mesmo boleto, para quem vier aqui presencialmente, e também parcelas que elas podem começar a partir de R$ 9,90. Então tem aí essas oportunidades para ajudar. E para quem não quer ter dívida ano que vem e não quer ter que voltar de novo no feirão, qual é a sua dica? Acho que a primeira dica é isso, consultar se você tem alguma dívida com oferta. É o primeiro passo, especialmente se ela estiver negativando, né? Se ela for uma dívida que está prejudicando o crédito daquele consumidor. Primeira dica é essa, quite essa dívida, né? Limpe o seu nome, primeiro passo. E depois, muito importante, entenda quanto que você tem mensalmente e quanto que você precisa para usar para custos básicos. Outra dica muito importante é a reserva. Se você puder fazer uma reserva financeira emergencial para custos que podem surgir no meio do caminho, elas também podem ajudar muito esse tipo de reserva para evitar qualquer tipo de gasto surpresa no meio do caminho. E só para finalizar, você pode reforçar o convite para quem está interessado? O que precisa trazer? Que horas que é? O local, o endereço? Perfeito. O feirão está acontecendo aqui na tenda, no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. Basta trazer um documento com foto, CPF, e o consumidor já consegue consultar suas dívidas. E a gente fica aqui até sábado, dia 29. O atendimento é das 9 até as 18 horas. Obrigada, viu, Aline? E eu agradeço, Kleber, eu fico aí com você no estúdio, viu? Tá certo, Bárbara, e muito obrigado por essas informações, aliás, um assunto que interessa para muita gente. Vamos mudar agora de assunto para falar que a jogadora de vôlei, Júlia Azevedo, foi baleada durante uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro. A atleta só percebeu que foi atingida quando chegou na casa dela e sentiu dores muito fortes nas costas. Dona de vôlei do Tijuca Tênis Clube, Júlia Azevedo, foi baleada nas costas durante uma tentativa de assalto. Acompanhada pelo pai, ela já estava próxima à residência quando os bandidos saíram de um veículo e dispararam contra o carro onde ela e o pai estavam, antes mesmo do assalto ser anunciado. O bandido que estava no banco do carona saiu e atirou na direção deles, mas o tiro atingiu o vidro da frente e o lateral. O pai de Júlia se abaixou e acelerou o carro, fugindo do local. Já em casa, Júlia sentiu uma forte dor na coluna e, quando passou a mão no local, sentiu sangue e mostrou ao pai, que confirmou que a filha havia sido baleada. A jogadora foi levada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Rio de Janeiro, onde a equipe médica buscou pelo buraco da saída da bala, localizado na lateral do quadril. A equipe informou que a bala não estava alojada e que por 1 milímetro o tiro não atingiu a medula, a deixando paraplégica. E por menos de 1 centímetro, a bala não pegou na bexiga, onde causaria uma hemorragia interna que poderia causar a morte de Júlia. A jogadora está afastada dos treinos e se recupera em casa, sem movimentos bruscos e repouso, ansiosa para voltar às quadras. Realmente, infelizmente, uma história que vem se repetindo nas grandes cidades. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a principal personagem dessa história. Olha só, nosso convidado é a jogadora de vôlei Júlia Azevedo, que atua pelo Tijuca Tênis Clube do Rio de Janeiro. Boa tarde, Júlia, seja muito bem-vinda ao nosso jornal. E antes de tudo, quero dizer que estamos muito felizes por você estar participando dessa conversa, poder conceder essa entrevista. Afinal, por pouco não poderia ser bem diferente e trágico o final dessa história, né, Júlia? Oi, boa tarde, obrigada pelo espaço. Com certeza, por muito pouco, o final podia ter sido muito trágico. E graças a Deus você está aqui conversando com a gente. Então, primeiro, eu peço que você conte, por favor, como foi o dia em que você foi baleada, como as coisas aconteceram. Descreva pra gente, por favor, a tentativa de assalto.
Eu tava voltando do lanche da casa da minha avó, que a gente faz todo domingo, e meu pai falou, vou te deixar em casa, porque andando é muito perigoso, vamos de carro que é mais seguro, né? Vamos junto que eu te deixo em casa. E aí a gente deixou alguns familiares, deu uma carona. Quando meu pai parou o carro para poder virar para minha rua, ele estava subindo normal. Um carro emparelhou do lado. Acredito que o carro achou que a gente estava tentando fugir da tentativa de assalto deles. Abriu a porta e começou a atirar na gente. Atirar sem qualquer motivo aparente, né? E você... Sem motivo, ele não rendeu nada. Olha só, e você só percebeu que havia levado um tiro quando você chegou na sua casa? Você ficou muito assustada quando você percebeu? Conta pra gente como foi sua reação e de seus pais. Tava só eu e meu pai no carro. Nisso que ele começou a atirar, eu só falei, pai, foge, corre, 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 assalto. Meu pai, ele já tinha atirado, meu pai acelerou com o carro, a gente conseguiu fugir. E nisso meu pai perguntando, você foi atingida? Você foi atingida? Eu falando, não, tá tranquilo. Eu botava a mão assim na lateral das costas, não tinha sangue. Eu senti como se eu tivesse levado um socão na costela. E não achei que eu tinha sido atingida não, tava tranquilo. Eu falei, pai, só vai pra casa, pelo amor de Deus. Conseguimos chegar na casa dele e chegando na casa dele eu falei, nossa, minhas costas estão doendo. Aí passei a mão assim um pouco mais pra cima, aí eu, tem um buraco aqui. Aí falei, pai, dá uma olhada aqui nas minhas costas. Quando ele foi olhar, ele falou, tu foi atingida mesmo. Aí que a gente começou a correria de chegar no hospital. E pelo que os médicos falaram pra você, né, o tiro não acertou sua coluna por muito pouco. Muito pouco. Se vocês olharem aí as fotos, parece que ele é em cima da minha coluna. Eu não sei como ele não pegou, porque quando eu vi a arma apontada pra minha cara, eu me taquei pro lado. Nisso que eu me taquei, eu acho que o tiro pegou desviando, ao invés de pegar entrando reto como era pra entrar. Correto. Bom, e qual é a previsão para a sua recuperação, né? Muita gente torce por você, muita gente, né, ficou feliz de você estar bem e muita gente, claro, quer ver você de volta às quadras. Qual que é a previsão? Como vai ser esse tratamento agora? Eles deram a previsão de mais ou menos um mês para poder voltar a fazer atividade física. Então eu acredito que daqui a um mês eu esteja começando a aparecer aí, a voltar. Correto. Então, para finalizar, deixa pra gente aí, para as pessoas que assistem, uma mensagem. Com certeza, Deus te protegeu, te cuidou, porque Ele tem um grande plano na sua vida. Então, eu queria pedir para você deixar uma mensagem depois dessa experiência. Com certeza. Nossa, meu anjo da guarda trabalhou firme ali naquele dia. Ele estava muito perto. E a mensagem que eu posso deixar para vocês é tomar cuidado nas ruas, não andar de bobeira, não ficar andando de madrugada, se for tudo que for possível evitar, de vocês evitarem de se colocar em situação de perigo, evitem, peçam proteção e continuem vivendo, mas com muito cuidado. Tá certo, então, nós acabamos de conversar com a jogadora de vôlei, Júlia Azevedo. Júlia, muito obrigado pela participação e mais uma vez digo, estamos muito felizes por você estar aqui, estar bem e ainda queremos ver você jogando durante muito tempo. Obrigada a vocês pelo espaço, pela oportunidade e tomara que eu volte logo aí para jogar. Vai voltar sim. Grande abraço. Tchau. Tchau. Bom, vamos mudar de assunto agora e fazer nosso giro de repórteres pelo país para saber o que é notícia nesta terça-feira. Olha, a gente continua falando do Rio de Janeiro porque um caminhão causou um grande tumulto por lá. O veículo em fuga arrancou fios de energia dos postes e ainda bateu em outros 2 carros. Tudo foi gravado e as imagens são impressionantes. Vamos ver com o Joenison Santos. Um motorista de caminhão provocou um grave acidente na última segunda-feira na estrada do Mato Alto, na zona sudoeste do Rio. O homem foi filmado indo contra um carro de passeio que estava na mesma pista enquanto tentava fazer uma ultrapassagem. O vídeo, gravado de um veículo que trafegava atrás do caminhão, mostra que o condutor já estava fazendo diversas ultrapassagens na via, que tem muitas curvas. Após a batida, o motorista do caminhão chega a sair do veículo, aparentemente sem ferimentos. A polícia militar informou que agentes
agentes do batalhão de Santa Cruz foram acionados para essa ocorrência de acidentes de trânsito e que no local foi constatado que um caminhão colidiu com outros veículos na via. Não houve registros de feridos graves. O Corpo de Bombeiros não chegou a ser acionado. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia de Guaratiba. Olha só, as chuvas intensas que atingem Santa Catarina deixaram mais de 100 pessoas desalojadas e muitos locais ficaram inundados. Vamos ver com a Michele Veiga. E mais uma vez o Vale do Itajaí, aqui na região de Santa Catarina, foi a mais afetada, com chuvas que estão acontecendo na região desde o último domingo. Sábado já caiu chuva forte, teve registros de pedra de granizo em algumas regiões, não só de Santa Catarina, mas de outros estados também. Mas ela veio forte no domingo e ainda continuam contabilizando os problemas e prejuízos. Hoje, inclusive, o governador Jorginho Melo esteve nos locais para ali averiguar a situação de várias famílias que já chegam a mais de 130 que estão desalojadas na região, casas que ficaram submersas e, é claro, os prejuízos que vão ser inúmeros e a contabilização deles. 33 municípios estão aí na lista dos que poderão decretar situação de emergência, mas por enquanto 6 oficialmente decretaram. Os municípios aí receberam em 24 horas 114 milímetros de chuva, o que significa chuva para uma semana, um mês em apenas um dia, gente. Foi muita água. Os bairros aí, diversos, muito alagados e, é claro, Luiz Alves é a cidade que foi mais atingida da região. Então, portanto, a Defesa Civil ainda faz todo o levantamento, dessa chuva, dos estragos, das pessoas. Teve gente ferida, graças a Deus, nenhuma pessoa perdeu a vida por conta das enchentes e agora é o trabalho de reconstrução dessas cidades. O número de situação de emergência deve aumentar ao passar do dia, da semana, até porque as águas estão baixando, mas a previsão do tempo para essa semana aqui no estado não está condizente com um volume grande de chuva. Mas a gente sabe, que entra ciclone, sai ciclone, vem temperatura alta, cai chuva muito forte, áreas que já acabaram de receber um volume muito grande de chuva, os rios ainda estão cheios, geram perigo, geram preocupação. Rio Grande do Sul e o Paraná também receberam essa quantidade de chuva muito alta em pouco tempo e algumas cidades também contabilizam estragos. Mas dessa vez Santa Catarina, o Vale do Itajaí, foi o mais atingido. Olha só, um grupo que aplica o golpe do presente é alvo de uma operação feita pela Polícia Civil do Paraná. Os criminosos teriam movimentado 14 milhões de reais. E quem vai trazer os detalhes é o Alexandre Cardoso. A Polícia Civil do Paraná cumpriu mais de 170 mandatos judiciais contra um grupo suspeito de praticar o golpe do presente, em dezenas de vítimas, chegando a movimentar mais de 14 milhões de reais. A ação, que aconteceu na manhã desta terça-feira, investigou ao menos 270 vítimas do Paraná, além de outras pessoas de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Bahia. A polícia paranaense explica que a investigação teve início há cerca de um ano e identificou a estrutura da organização criminosa, bem como seu modo de ação. Os criminosos possuem os dados das vítimas que eles buscam, dados de aniversário, são dados que são aí obtidos através da internet de modo muito fácil. Eles levam um presente até essa vítima, geralmente uma flor ou um chocolate, e ao passar o frete daquela entrega, eles acabam passando um valor a mais. Em alguns casos identificados pela delegacia, ficou constatado que eles usavam até aplicativos de maquininhas adulterados, que pegavam os dados das vítimas, passavam via Bluetooth para os seus celulares e posteriormente eles faziam a troca do cartão e faziam gastos. Depois da aplicação do golpe, o dinheiro era rapidamente distribuído em diferentes contas bancárias de laranjas, com a intenção de ocultar os valores e dificultar o rastreamento feito pela instituição financeira ou pela polícia. Até o momento, 26 pessoas foram presas. Olha só, nós vamos voltar a falar com a Bárbara Benício, que está no centro de São Paulo, acompanhando o feirão Limpa Nome do Serasa. E vai trazer mais informações para a gente. Pois não, Bárbara? 3, 1...
Nós estamos de volta aqui no Feirão Limpa Nome da Serasa. E, pro primeiro dia tem bastante gente, viu, Kleber? Teve gente que veio até de fora de São Paulo. E eu encontrei aqui o Renan. Renan, de onde você veio, viu? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Eu vim de Arujá, na cidade próxima aqui do centro de São Paulo. Mas eu vim de Arujá tentar resolver aqui a minha situação. E, pra você, vale a pena vir até aqui renegociar suas dívidas? Com certeza, né? O Serasa está de parabéns. Vale a pena você vir aqui, fazer essa renegociação e o ano novo, se Deus quiser, começar com o nome limpo, né? É muito importante isso aí. Você tá com esperanças que ano que vem vai estar com o nome limpo, que vai se livrar de todas as dívidas? Se Deus quiser. Ano que vem, 2026, nome limpo, um novo começo, né? Muito importante. É isso aí, viu? E, Kleber, para quem quer vir aqui ainda limpar o nome e começar o ano sem dívida nenhuma, pode vir aqui no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. Eles vão estar funcionando até sábado, dia 29, das 9 às 18 horas. E eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, muito obrigado mais uma vez pelas informações. Olha só, vamos mudar de assunto novamente, porque agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem vai trazer as informações é o Fernando Jesus. Fernando, entre em nosso estúdio. Boa tarde, Fernando. Kleber. Seja bem-vindo. Fernando, hoje, nós vamos falar de Campeonato Brasileiro, claro, é o assunto do dia no esporte. E essa reta final está sendo muito disputada e hoje pode ser decisiva. Exatamente, Kleber. Não só na parte de cima, o título, mas também na parte de baixo. Boa tarde a você de casa que nos assiste. Bom, as últimas rodadas serão cruciais para os times que estão próximos ou que já estão no Z4 do Campeonato Brasileiro. Qualquer tropeço pode ser fatal. Após o empate de 1-1 contra o Internacional, a equipe alvinegra aumentou sua chance de risco de rebaixamento. Segundo os dados da Universidade Federal de Minas Gerais, as chances aumentaram para 57,8%. Antes da partida contra o Colorado, o Santos já estava na zona de rebaixamento após o Vitória vencer o Sport por 3-1 na Ilha do Retiro. A luta para fugir da parte de baixo da tabela será intensa nas últimas 3 rodadas. Mas para o Corinthians, Bragantino, Atlético Mineiro e Grêmio não chegam a 1% de risco. Por outro lado, algumas equipes precisam ficar de olho, como, por exemplo, o próprio Internacional. Mesmo com 6,5% de chance, precisa ficar de olho na briga do Z4. Além do Sport, o Juventude também já está com o pé na Série B, com 97,9% de risco de rebaixamento e o Fortaleza com 88,6%. Os próximos confrontos do Santos é contra o Sport em casa, Juventude no Alfredo Jaconi e, por último, recebe o Cruzeiro na Vila Belmiro. Realmente a briga está acirrada, Fernando, mas o que todo mundo quer saber hoje é da parte de cima. Afinal, o título está sendo disputado. Inclusive, hoje temos jogos, mais de um jogo. E o Palmeiras, que é o vice-líder, joga fora de casa. Exatamente. O Verdão vai até o Rio Grande do Sul para enfrentar o Grêmio e precisa da vitória para manter vivo o sonho de ser campeão brasileiro de 2025. Grêmio e Palmeiras se enfrentam hoje às 21h30 na Arena do Grêmio pela 36ª rodada do Brasileirão. O Imortal vem de derrota por 3-2 para o Botafogo. Com 43 pontos, os gaúchos querem se manter fora da zona de rebaixamento. E se vencerem o Palmeiras, o tricolor pode ajudar na confirmação do título para o Flamengo. Bastaria ao rubro-negro derrotar o Atlético Mineiro fora de casa. Para o confronto, Mano Menezes encaminhou o retorno de titulares ao time. Poupados contra o Botafogo, Arthur e Amuzu devem retornar à equipe. A derrota no sábado colocou holofotes negativos em Mano Menezes e o jogo será uma provação para o técnico. A troca de gestão no clube se aproxima e Mano está sob avaliação nos jogos restantes. Felipão, que seguirá como coordenador técnico, apoia a permanência do treinador, mas uma sequência ruim pode fazer os futuros dirigentes baterem o martelo quanto à saída do técnico. O Palmeiras, por sua vez, vai a Porto Alegre às vésperas da viagem para a final da Libertadores, que acontece no sábado contra o Flamengo. Tanto que a delegação embarca direto do Rio Grande do Sul a Lima, no Peru, na quarta-feira à tarde. O Verdão vem de uma sequência negativa de 4 partidas sem vencer e na última rodada viu a distância para a liderança aumentar de 2 para 4 pontos em desvantagem em relação ao Flamengo. Abel Ferreira escolheu poupar seus titulares, que nem viajaram a Porto Alegre. Ficaram o goleiro Carlos Miguel, os laterais Kelvin e
Querês, os zagueiros Gomes, Murilo e Fux, os meios-campistas Andréas, Veiga e Alan e os atacantes Flaco e Vitor Roque. O Alviverde irá a campo hoje com um time totalmente alternativo. Como a gente acabou de ver, o Palmeiras vai bem desfalcado e, por outro lado, né, o líder Flamengo, que também joga hoje, pode definir o campeonato. O Palmeiras pode até ajudar, né? Exatamente. O Flamengo ele pode ser campeão ainda nesta terça-feira. Porém, para isso acontecer, precisa vencer o Galo fora de casa, lá na Arena MRV, e torcer pelo tropeço do Palmeiras contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio. Qualquer outro resultado mantém a disputa viva entre os dois times. Vamos ver. O Flamengo pode ser campeão nesta terça-feira e colocar um ponto final na disputa com o Palmeiras. Mas para isso, o rubro-negro precisa vencer o Atlético Mineiro e o Verdão precisa perder para o Grêmio. A bola rola às 21h30 na Arena MRV. O Galo terá o apoio da sua torcida a favor para conquistar os 3 pontos e tentar uma vaga no G7. O técnico Jorge Sampaoli não vai poder contar com Igor Gomes, que está suspenso. Além disso, Alan Franco e Guilherme Arana são dúvidas. Os dois deixaram o gramado da final da Sul-Americana com dores. Já o Flamengo vai com força máxima para garantir o seu 9º título brasileiro. Felipe Luiz conta com os retornos de Pulgar e Saul, que cumpriram suspensão na rodada passada. Por outro lado, Léo Ortiz continua sendo desfalque pelo tratamento no tornozelo. Alan e Pedro também seguem fora por lesão. Claro, eu vou querer saber o seu palpite. O campeão sai essa noite? Olha, Kleber, bem difícil para as duas equipes. Afinal, as duas equipes jogam fora de casa, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo. E eu acho que o Galo vai vir aí um pouco mais forte do que o Flamengo para tentar dar uma resposta positiva para a sua torcida dentro de casa. Acho que as duas equipes empatam em 1-1. Eu acho também que a decisão vai esperar mais um pouco. Hoje não sai o campeão. E muito obrigado pela participação, Fernando. Eu que agradeço, Kleber. Até mais. Até mais. E olha só, nós vamos voltar agora a falar da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes acabou de decretar o cumprimento da pena de 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado e 2 anos e 6 meses de detenção. Bolsonaro vai cumprir a pena na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde, aliás, ele já está preso desde o último sábado. E a cobertura completa você acompanha no Jornal das 18h30. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. E você que não nos acompanha pela Rede TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.